Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte, aqui do meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Gabriel. Estamos aqui hoje entrevistando o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que recentemente completou 1000 dias de governo na frente da cidade. Tudo bom, prefeito? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez com vocês. José Guilherme, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Todos que estão nos acompanhando e assistindo. Marca muito expressiva, né? Como que tem sido aí? Poxa vida, 1000 dias são 1000 dias, né? Mas acho que são números e resultados positivos. Né? Tivemos, acho que, mais conquistas do que perdas, mesmo passando aí por um processo de pandemia, pós-pandemia, né, que nós temos aí totalmente os impactos não só na crise da saúde pública, né, ou da saúde de geral, aliás, não só da pública, com relação à pandemia, mas também da questão dos impactos econômicos. Então, tivemos várias ações que nós fizemos do pós-pandemia, com os impactos econômicos, né, de tentarmos ajudar principalmente o comércio para que pudesse retomar, né, as vendas, roupas, lojas. Então, isso daí foi importante. Acho que nós tivemos aí muito, né, um desempenho bem diferenciado de outras cidades quando a gente faz um comparativo, né, até mesmo pelos dados que nós temos de registro de carteiras assinadas. A gente vem nos últimos 18 meses, né, todos os meses fechando com saldo positivo de geração de emprego. Isso é muito importante. Acho que essa é um impacto bem positivo quando a gente faz uma análise, porque o emprego realmente é o maior programa social que a gente pode ter numa cidade, é ter oportunidade. Aproveitando essa fala, a gente sabe que a prefeitura trabalhou aí no aspecto do emprego de maneira bastante eficiente, né, para conseguir os empregos. E a gente tem uma notícia hoje, né, prefeito, que vocês devem estar monitorando, que é o caso da GM, a greve da GM, né? A gente tem empresas contratando e empresas demitindo. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a Boeing aqui recentemente, por exemplo, Boeing, né? Contratando, a gente tem a GM demitindo. Como que o senhor analisa essa questão do emprego diante desses exemplos que eu estou te trazendo aqui? Olha, da GM agora foi nesse final de semana que veio essa notícia, apesar de a GM já estar alguns meses já em layoff. Né, com algumas pessoas já aí, alguns turnos já parados, já há alguns meses. Essa notícia veio agora esse final de semana, estamos acompanhando e monitorando. Prefeitura de São José dos Campos, nós já estamos nos preparando, né, para poder agirmos do ponto de vista de darmos, né, esse apoio na qualificação da mão de obra, de nós podermos ajudarmos e oferecer, né, aos funcionários demitidos, né, para que ele possa ter uma qualificação e nós, de uma forma rápida, tentarmos reinseri-los novamente no mercado de trabalho. Quando a gente fala da qualificação, esse caso ele precisa se qualificar em uma outra mão de obra, né, que tenha oportunidade no mercado. Então, nós já estamos nos preparando para ser bem ágil com relação a esses funcionários ou essas pessoas, né, que ali estarão perdendo seus empregos. Por outro lado, estamos acompanhando. Já teve uma reunião ontem, no domingo, né, das assembleias do sindicato. O anúncio foi feito em 3 plantas de 3 cidades, São Caetano, São Bernardo e São José dos Campos. A GM tem uma grande importância para a nossa cidade, uma grande geradora de emprego, né, não é de hoje, tem uma história com a cidade, mas infelizmente vem passando aí por um processo, acho que não só a GM, mas as empresas a indústria automobilística vem passando aí por um processo não muito bom, né? Às vezes um momento não muito bom, não é nenhum processo, mas é um processo que não é de hoje. Guilherme, eu sempre fui um grande defensor de que, para que a gente possa manter os empregos da indústria automobilística e vender mais veículos, nós precisamos dar poder aquisitivo, ter pessoas com condições de comprar veículos, né? Não adianta só injetar o recurso financeiro ou o dinheiro público, como o governo, que na minha opinião já errou muito no passado, de injetar os recursos públicos nas indústrias diretamente, né? Aquilo salva por meses, né, ou por um período, mas o que realmente salva é o poder aquisitivo do cidadão, das pessoas, para que elas possam realmente comprar, né, comprar os seus veículos, vender os seus veículos, renovarem, trocarem. Então, o sindicato, que acabou também, né, ao longo dos anos, né, sendo muito danoso, apesar que eu posso,
né, reconheço também que dos últimos anos também teve uma boa participação de uma forma muito diferente, tendo muito mais diálogo, né, mas ao longo dos anos, aí, algumas décadas, foi muito danoso, não só para a GM, mas como né, para a empresa e para a indústria aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Então, acho que a gente tem que acompanhar agora de perto, realmente saber de fato o que está acontecendo. A gente não tem os números humanos, que é o nosso secretário Alberto Marques, secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico, acompanhando de perto ali, conversando com o sindicato. Hoje pela manhã nós estávamos juntos, o Alberto conversando com o sindicato, né, com os dirigentes, até para que a gente também já se colocando à disposição do sindicato também. Nessa hora, a gente tem que se unir. Nessa hora, nós precisamos, né, pensarmos de forma conjunta. Né? O sindicato faz o papel dele de lutar e de manter, a empresa tem as condições dela, enfim, as ações da qual ela está fazendo, e a prefeitura cabe, nós fazemos todos os nossos esforços. Desde o final de semana também conversando muito com o governo do Estado de São Paulo, até com o nosso vice-governador, com o Felício, né? O Estado também acaba ficando um pouco de mãos atadas também nessa situação, então uma ação muito maior aí do governo federal. Então está se aguardando para ver qual que vai ser o desfecho. Acho que já teve uma decisão, que é com demissão aí de alguns funcionários. Né? Então vamos agir rapidamente aqui em São José para que a gente possa aí dar um amparo, né, que a gente consiga, seja na qualificação de obra, ou seja na reinserção no mercado de trabalho. E agora a outra face da moeda, que os empregos da Boeing. Como é que você vê a vinda, né, da Boeing para cá, escolha por São José? Aí está um outro mercado, né, que é o mercado da aviação, que sofreu na pandemia, que aliás a própria pandemia acabou trazendo, né, o desfazimento, né, ou nem aconteceu, né, da união da Embraer com a Boeing, né, da união, quer dizer, que acabou não acontecendo. Isso, por outro lado, a Boeing se manteve em São José dos Campos, ela veio a São José dos Campos, né, veio para São José dos Campos por causa do processo, né, de fazer aquela união com a Embraer. Isso não aconteceu, foi desfeito todo o pré-acordo do qual elas tinham, e a Embraer aqui ficou em São José dos Campos. E acabou notando em São José dos Campos, né, no estado de São Paulo, no Brasil, mas especificamente aqui, onde tem um grande celeiro aqui, né, de boa formação, né, de formação de bons técnicos. E foi isso que ela olhou, aqui para São José dos Campos, nessa qualificação, né, de mão de obra bem qualificada, que aqui tem, principalmente estando aqui no berço, né, no berço do DCTA, no berço da inovação tecnológica, do ITA, né, que se formando aqui. Então, da questão da aeronáutica, tem essa questão muito forte, da própria Embraer, que aqui está, e aqui tem uma história, né, com a nossa cidade, com o nosso país, aliás, é a nossa caldo, principal. Né? Então, tem essa caldo e tem aqui pessoas bem qualificadas, que, aliás, sempre exportamos, né, bons profissionais. Então, a Boeing, olhando por este lado, né, decidiu, né, em São José dos Campos ter o seu escritório aqui de desenvolvimento de tecnologia, inovação, principalmente porque hoje são escritórios globais. E o escritório, né, é bonito, né? Prefeito? Eu estive lá, né, o escritório são 8 andares aqui de um prédio, né, de um prédio comercial dentro do Shopping Colinas, muito bem estruturado, quer dizer, isso traz para São José dos Campos, né, um emprego também bem diferenciado. Você vê, tem equipes ali que acabam trabalhando em horários diferenciados, até por questão do fuso horário de outros países, da qual as equipes precisam se conversar, né? Seja Japão, China, né, em outros locais aí da qual a Boeing tem. Então nós vamos ver aquele prédio aceso de madrugada. De repente nós vamos ver o prédio aceso de madrugada, é verdade, Zé. E hoje, essa questão do mundo global hoje, né, não tem muita, dependendo da mão de obra, dependendo do trabalho, não necessariamente você precisa estar, né, localizado lá onde tem a planta da fábrica. Exatamente. Você hoje, à distância, consegue ter esse trabalho. Então, por outro lado, tem a Boeing. Se a gente pegar, Zé, julho e agosto, foram 2 meses que São José dos Campos fechou com saldo positivo, com geração de emprego na indústria. A indústria sendo a primeira colocada, né, em São José dos Campos, com geração de emprego. E o setor aeronáutico com grande destaque. E o setor aeronáutico com grande destaque. Então, o mês passado, já agora do último fechamento do CAGED, já fechou onde o serviço, né, foi o destaque. O serviço sempre tem uma recuperação muito rápida. No início do ano, nós tivemos a construção civil. Por 2 meses, ela foi a maior geradora de emprego, a construção civil, e que ainda continua muito aquecido. Então, nós termos também
essa diversidade do ponto de vista da geração de empregos, serviços, né, a indústria, a construção civil, isso é importante. Mas para isso nós temos uma boa estrutura em São José que chama Qualifica São José. Este ano são mais de 30 mil cursos gratuitos, né, de vários cursos de formação com o Senai, com o Senac, com o Sebrae, com o Cepas, quer dizer, né, são órgãos bons, importantes, bons, né, com uma qualidade na formação, dando cursos técnicos. Perfeito. E o senhor comentou agora há pouco do fuso horário, da questão dos trabalhadores trabalhando em diversos horários. Eu queria te perguntar sobre a viagem recente para a China. Como é que foi? O que você viu de diferente lá, os aprendizados que você teve e quais projetos você se inspirou lá que podem vir em breve para São José? Olha, lá na China nós somos em missão pela FNP, Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu sou o vice sobre a mobilidade urbana, né? O Dário, que é o prefeito de Campinas também, ele é o vice da área de saúde, né? E nós fomos com o Edmilson, que é o nosso presidente, que é o prefeito de Aracaju, que é o presidente da FNP. Então nós fomos nessa missão, com mais alguns outros grupos, foi, né, de Feira de Santana, também tinha um secretário lá acompanhando, também o pessoal da Prefeitura de São Paulo, acompanhando também, que são o pessoal de relações internacionais. Então foi uma missão para lá, para nós visitarmos algumas cidades, algumas empresas. Primeiro nós fomos também numa feira, na maior feira, né, que chama Highway Connect, né, a maior feira de tecnologia e inovação, com vários serviços de softwares, né, de desenvolvimento para a área pública, privada. Então visitamos essa feira, tivemos em algumas empresas, eu em especial fui numa agenda paralela da FNP, que foi um dia que eu fui para Taishan, onde nós temos aqui um acordo, né, um termo de cooperação com a cidade de Taishan, assinada no ano passado. Por exemplo, visitei uma fábrica em Taishan que faz eixo de caminhões, né, caminhões e tratores. É uma fábrica de 25 anos apenas, uma empresa nova, né, uma empresa que hoje já detém, uma empresa 100% privada, lá na Coreia. É uma empresa que já fornece, já tem 45% do mercado chinês, né, e tem 15% do mercado global. Então, assim, e está presente em mais de 160 países. Então, você vê que tem a China tem essa mega distribuição, uma empresa que procura também, né, algo para poder se instalar no Brasil, já fornece hoje para o Brasil, né, mas, por outro lado, o que eu sempre levo para essa cidade, e para a Coreia não foi diferente, em Taishan, em Shenzhen, onde nós tivemos na fábrica da BYD, né, que é uma fábrica que já tem uma relação conosco do ponto de vista dos ônibus aqui, dos veículos, são BYD, dos nossos VLP, e a nossa frota da Guarda Municipal, né, por 5 anos, nós utilizamos carros BYD, veículos elétricos. Então, na BYD, que também é a maior fabricante, se tornou agora a maior fabricante de carros elétricos do mundo e a maior fabricante de baterias. Então, eu pude ver lá, por exemplo, novas tecnologias das baterias, né? A bateria sempre foi uma grande discussão, é o que acaba sendo o mais caro dos veículos elétricos e uma grande discussão do ponto de vista do seu descarte, quando ela parar de funcionar, né? do seu tempo de vida. Então, tudo isso lá nós pudemos, né, pude estar junto ao laboratório da BYD, de baterias, para que a gente também tivesse mais informações lá, muito mais informações, para que a gente pudesse trazer aqui para o Brasil, até para que a gente possa avançar também, mesmo porque isso é uma discussão. Eu acredito na mobilidade urbana, que não vai ser todos os carros elétricos, né? A gente vai ter uma frota, eu não tenho dúvida disso no futuro, uma frota híbrida, né? Eletricidade, hidrogás, né? Etanol, né? Gasolina, isso que nós vamos ter, o Euro 6, que está aí agora no diesel, nós já temos usando carros aqui, ônibus nossos. Como é que está essa questão da energia alternativa na China, que você pôde observar? Olha, eu pude observar, em Taishan, por exemplo, é a única cidade que tem permissão hoje ainda para funcionar com uma usina a carvão. A gente sabe que eles são os maiores consumidores de energia do mundo, mas também são os maiores poluidores, ok? Mas eles vêm passando por um processo de renovação, de ter a sua geração de energia muito mais limpa, até pelas suas fábricas também, né? Eu estive numa fábrica de desenvolvimento de tecnologia de segurança, né, que chama Daohan. Essa empresa é uma grande empresa que fornece para o mundo inteiro, tem filiais em 182 países, né? Uma empresa que tem 102 mil funcionários, uma empresa 100% privada na China. Então, isso é importante, essas empresas
e que tem uma ligação, desenvolve muitos, né, principalmente na área de geração de energia limpa. Então, Taichan hoje é a única cidade que tem permissão, até porque ela tem ainda uma usina a carvão. Eles, nos últimos anos, que eu pude observar, e eu estive lá em 2019, na China, o quanto eles já avançaram, já em mais de 70% de transformação das suas gerações de energia para energia limpa. Então, assim, tem uma outra velocidade, viu? O Zé costuma dizer assim, tem algumas pessoas que vai pensando que eles são comunistas, né, e comem só coisas estranhas. Muito pelo contrário. Chapeuzinho colhendo arroz. Primeiro, eles têm uma política comunista, perfeito? Uma política comunista, mas é um país muito capitalista. Perfeito? Então, sempre vejo desta forma um país muito capitalismo de Estado, né? É um capitalismo de Estado. Algumas empresas da qual o governo faz parte, outras que já são empresas 100% privadas, onde não tem nenhuma participação do governo. Grandes empresas, né? Brinco, lá tem McDonald's, tem Starbucks, tem, né, Outback, então tem Coca-Cola, né? Lá não tem isso. Ao lado do globalizado, da comida o globalizar. Então, agora tem a sua política, né? Vamos dizer assim, a sua política comunista. Então, super importante, né, essas relações. A China já é um país já que, na verdade, já tem ela tem uma grande história com São José dos Campos. Se a gente pegar aqui, né, os grandes projetos do INPE, de satélites aqui no Brasil, em São José dos Campos, ao longo de décadas, que ainda é até hoje, é um grande parceiro, é a China. Né? Sempre foi um grande parceiro aqui. Então, em São José dos Campos tem essa história. Mas eles têm já lá um avanço muito grande, viu, Zé? Da questão de geração de energia limpa. Isso também foi o que eu fui buscar lá, até para ver o que nós temos de novidade, para que a gente possa também já começar a planejar aqui em São José dos Campos. Nessa questão de energia limpa, recentemente o senhor deu uma entrevista para o Vale, falando especialmente também da questão dos 1000 dias de governo e tudo mais. E lá você faz um balanço, né, da gestão até o momento, e você comenta, prefeito, que a gestão conseguiu fazer tudo o que queria, menos 2 pontos em especial, que é a questão dos ônibus elétricos, que recentemente teve novamente a licitação aberta, e também a questão do banhado, resolver o conflito. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 pontos brevemente. Primeiro, sobre a questão dos ônibus elétricos, porque mais uma licitação foi aberta. Eu queria saber por que as empresas não estão interessadas, o que tem que ser feito de diferente? Tem um plano B para caso não dê certo? Bom, vamos lá. Primeiro, a parte do transporte público, isso faz parte do nosso plano de gestão. O banhado, não. O banhado Sim. É algo que tem um compromisso, da qual eu tenho esse compromisso com a população, com as famílias do banhado, para que realmente a gente possa fazer a transferência delas para um local muito mais digno, para que elas possam ter uma moradia digna. Lá não tem, né, nenhum tipo de estrutura para que elas né, continuem vivendo daquela forma. Lá nós temos vários outros fatores, seja da questão do crime que acaba utilizando daquelas pessoas para se esconderem por trás das pessoas que são trabalhadoras que lá estão. Então, são vários outros fatores, mas isso já na justiça a gente já resolveu uma boa parte do ponto de vista jurídico. Estamos esperando agora o resultado final do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acabei invertendo aí do que você me perguntou. Do transporte público, sim, faz parte do nosso plano de gestão. É um modelo diferente. Primeiro, o modelo que nós estamos propondo aqui, nós estamos colocando em primeiro lugar, pensando nas pessoas, no usuário do sistema de transporte público. Nós precisamos começar a mudar alguns conceitos e também começar a ter um outro olhar. Né? Transporte público no Brasil é para pobre. É assim que ele é visto. Está errado. Transporte público é para todos. E nós temos que ter modais e mais inteligência no sistema. O que é inteligência no sistema? Um sistema que seja integrado, ônibus com van, com táxi, com bicicleta, com patinete, com serviços compartilhados. Enfim, você tem que integrar todo esse sistema. E as pessoas, certo? Elas escolhem qual a melhor forma dela se deslocar pela cidade. Por outro lado, eu concordo que o sistema de transporte público que hoje o país oferece, e em São José também oferece, não é um sistema de qualidade. Essa é a nossa proposta, é ter um serviço, uma prestação de serviço com uma outra qualidade. Em São José dos Campos isso é possível, porque você pode usar aqui a linha verde, que hoje é uma operação de um corredor, o único corredor do país funcionando com um veículo 100% elétrico, onde você vai lá e veja qual é o serviço que lá está sendo prestado.
tipo do veículo, tipo do carro, né, o tipo da viagem, né, o conforto do veículo, a largura do veículo, a acessibilidade do veículo, as tecnologias embarcadas, que você tem vários, né, da questão do ruído, da questão dos impactos de ruído, seja interno, seja externo. Então você tem várias questões ali que você muda o sistema de transporte público. Esta é a nossa intenção, é isto que nós estamos propondo. Tudo que é novo, você traz também aí um pouco de... Tudo que é novo, você também traz uma discussão, ok? Você traz pessoas que questionam, pessoas que às vezes nem sabem, né, de fato o que está sendo feito, mas também já colocam em dúvida, começa a se criar, né, algumas narrativas. Então, o sistema de transporte público de São José, primeiro que forma de contratação, é uma forma que nenhuma cidade fez ainda no Brasil, que é locação de uma empresa para fazer a locação dos veículos, uma segunda empresa para fazer a operação do sistema, motorista, cobrador, né, mecânico, borracheiro, né, para que a garagem, para que o carro esteja em ordem para poder fazer a sua prestação de serviço, e uma terceira empresa para cuidar da parte dos recursos financeiros, ou seja, tarifa, cuidar do dinheiro, quanto entra, quanto sai, quem tem que compensar, qual é o sistema que você tem que integrar, você fazer as compensações de integração. Então são 3 modelos, são 3 empresas operando. Essa divisão não complica a questão o interesse das empresas? O que complica hoje é ficar tudo na mão de um. É um que compra o carro, opera, vende a tarifa, vende a passagem e recebe a passagem. Entendeu? E o município faz apenas, né, a questão da gestão, que não tem gestão, porque ele não está controlando. Quer dizer, a gente consegue fazer uma gestão de operação que então, um acha que está operando e o outro acha que está fazendo o que você mandou. Então, assim, um finge e o outro faz. Então, isso que a gente precisa a gente precisa acabar com isso. Né? Acabar não, a gente precisa mudar esse processo. Se tem tanto benefício, como o senhor está apontando, por que o desinteresse de empresas durante todas essas licitações? Quer dizer, o senhor acha que há um complô contra São José? Pode ser, sim. É um modelo que, se der certo em São José, a gente vai mudar, né? E eu não tenho dúvida que vai dar certo. Porque hoje o modelo quem paga é a passagem, não é isso? Perfeito. Hoje quem paga a tarifa é o usuário. O usuário paga o modelo. Quem usa, paga, ok? Então, assim, no seu modelo novo... continuará sendo desta forma. Quem usa, paga. Se o sistema não, né, se o sistema carro, locação, o que o município pode até chegar a subsidiar seria o abastecimento dos veículos, ou seja, a energia. Por quê? Porque nós temos uma geração de energia limpa, que é uma fazenda fotovoltaica. Então, a gente precisa ir lá no começo. E há um interesse ambiental. E é um interesse ambiental que a gente quer deixar uma cidade, né, muito menos poluente, até para que a gente possa ter os créditos de carbono. Então, tudo isso daí faz parte da prefeitura. Hoje tem tanta questão das ODS, com aqueles 17 objetivos, mais a ESG, que a gente fala aí de governança, sustentabilidade social. Então, a prefeitura de São José faz parte, isso faz parte dos meus, né, de todas as ações que a prefeitura faz, né, das ODS e das ESG. Então, isso já há alguns anos, quando a gente aqui hoje temos uma fazenda fotovoltaica. A partir de janeiro, teremos uma fazenda que está sendo construída em Cachoeira Paulista, onde vai gerar 3,5 megawatts de energia. Isso pode abastecer até 30% dos prédios públicos ou toda a frota de ônibus. Toda, dos 412 ônibus, 400 da locação, mais 12 ônibus da linha verde. E a nosso aterro, que também já está gerando 1,6 megawatts de energia, que é o nosso aterro sanitário. Esse aí já está. Esse já está gerando, a partir de 1º de novembro, já está na rede, a gente começa agora, de fato, ele já está sendo lançado na rede, porque precisa de um período, né, para que a EDP possa certificar, e a partir do 1º de novembro agora certifica para que a gente comece a receber nos nossos prédios públicos energia limpa. Então, são várias outras ações. E nós esse aí é um subsídio ambiental. Um subsídio ambiental. Nós já temos vários outros. Os nossos carros da Guarda Municipal, somos a primeira cidade do Oriente a ter uma frota de segurança pública, das forças de segurança 100% elétrica. Temos aqui uma prestação de serviço das câmeras. As câmeras em São José dos Campos, esse processo de todas as 1.186 câmeras que a cidade tem, com inteligência, reconhecimento facial, né, sensores de presença, de movimento, né, de permanência, leitores de placa de veículos, que tudo isso trouxe essa inteligência para os homens e mulheres, né, também, que nós temos hoje os menores indicadores de crimes da cidade dos últimos 20 anos. O que isso fez? Deu muita discussão aqui na cidade. Nós ficamos quase 2 anos com o processo de licitação, porque não tinha interessados.
Tribunal de Justiça questionava, empresas questionavam, Tribunal de Contas questionava. Hoje nós viramos um modelo do sistema que nós fizemos aqui. Hoje viramos um modelo. Outras cidades hoje copiam. Aliás, já recebemos mais de 312 cidades comitivas visitando São José dos Campos, o CSI, Centro de Segurança e Resumindo, o senhor diria que é um medo dessa inovação toda? Não tenha dúvida. Vamos lá. Primeiro, o país, quando a gente fala de ônibus, o país é um país rodoviário. Ele é um país completamente desenvolvido de forma rodoviária. Por outro lado... Oi? Pena, né? Pena, não tenha dúvida. Que aí eu tenho a questão da ferrovia. Aí nós temos a questão do diesel. Então, você imagina, você tem um mercado aqui que totalmente não tem fábrica aqui. Nós temos uma única fábrica que se reativou o ano passado, que veja bem, hein? Depois que São José dos Campos insistiu muito em ter uma licitação de transporte elétrico, São José dos Campos voltou com uma empresa chamada Eletra. Uma empresa muito antiga, que só fazia os trólebus de São Paulo. Hoje está fazendo carros a bateria, né? Ela pega um carro. Então, o que São José também está provocando, isso dentro de muitas discussões, é que realmente a gente possa ter esse mercado diversificado, né, de ter uma frota muito mais moderna. O ônibus com motor dianteiro é caminhão. Então, quando eu falo que, né, a cultura brasileira que transporte público é para pobre, nós precisamos acabar com isso, para todos. Porém, o que é colocado, que se põe à disposição da população, em muitos momentos são caminhões, que tem carroceria de ônibus. Então, precisamos mudar isso também. Tem que ser veículos projetados, pensados para transportar pessoas, com segurança, com qualidade, um transporte diferente. Eu estou falando aqui numa prestação de serviço diferenciada e que viável, e que pela sua questão econômica fique em pé. Então, Zé, hoje eu tenho 330 veículos na frota, estamos alugando 400, estamos falando em 70 veículos a mais na frota. As vans farão parte do sistema de forma integrada. Hoje elas não conversam. Van não conversa com ônibus. Passarão a ser integrados. Só que van também não vai andar na avenida concorrendo. Não tem lógica. Eu tenho um carro de 180 passageiros, um articulado na Avenida São José e uma van no meio. O que essa van está fazendo lá no meio, né? Sim, mas a van vai ser incorporada, né? Ela se incorpora no sistema. Ela é uma presença viva na cidade. Não. Ela se incorpora no sistema, né? Faz a alimentação do sistema, ou seja, vou usar um exemplo aqui, Santana, um bairro muito antigo, né, com ruas estreitas. Eu tenho ônibus, por exemplo, em alguns bairros da região norte, que o ônibus não consegue fazer a curva, tem que dar ré. Um ônibus grande, numa rua residencial, impactos nas residências, rachaduras, um carro grande, você não precisa, você pode ter uma van fazendo mais viagens. Isso. Eu tenho hoje um ônibus a cada 35 minutos, eu posso ter uma van a cada 15 minutos. Estou dando um exemplo. Esses outros modelos ajudariam a completar os outros modelos, a mobilidade. Você completa a mobilidade, né? Nós temos 1.200 bicicletas guardadas. Inclusive, né? O município hoje já somos donos de 1.200 bicicletas. A gente ia questionar isso justamente. Que irão para o sistema. Porque da última vez que o senhor esteve aqui com a gente no podcast, você comentou que bicicletas foram doadas pela Receita Federal, né? Vieram para o SSP 23, o pessoal que veio aqui estudar e tudo mais, usaram as bicicletas, e o senhor comentou que assim que o programa terminasse, fosse finalizado em agosto, as bicicletas estariam disponíveis. Mas ainda não saiu o edital para a contratação da empresa, o senhor comentou que seria público e tudo mais. Por que ainda não saiu? Qual é a previsão? O sistema de trava das bicicletas, de fato, as bicicletas foram doadas, a Receita Federal nos doou 1.200 bicicletas, 600 bicicletas nós iremos colocar elas todas conectadas e integradas com o sistema de transporte público, 400 com lazer, entretenimento e 200 bicicletas reserva, até para que a gente possa ter uma flexibilidade de aumentar a prestação de serviço também. O lock dessas bicicletas, que são as travas dela, né, nós não conseguimos destravá-la. A gente não conseguiu fazer com que o sistema dela funcionasse com o sistema integrado do transporte público. Então, por isso, a gente vai ser obrigado a trocar todos esses lock dentro da prestação de serviço. Então, isso acabou, né, com que a gente precisasse de um pouco de mais tempo para que a gente pudesse escrever um termo de referência com outro tipo de detalhamento, e vai para o mercado agora, nos próximos dias, viu, Gabriel? A gente coloca agora no mercado para fazer a operação desse sistema, né, onde nós vamos ter, por exemplo, em alguns setores da cidade, na linha verde e na estação do Colonial, por exemplo. Vai chegar lá, vai ter bicicletas. Após às 21 horas, por exemplo, a pessoa vai poder pegar a bicicleta, veio de ônibus, pegou a bicicleta, leva para casa.
dorme com ela na sua casa, no outro dia de manhã você devolve ela até um determinado horário. E não vão, então, assim, não vão ter estações também, como... As bicicletas não terão estações fixas, perfeito, elas serão abertas. Aí tem a questão, vamos lá, cultural nossa, de não deixarmos as bicicletas, né, jogadas em cima das calçadas, mas de uma forma que não atrapalhe. Aí vocês têm a experiência anterior. Sim, dos patinetes e das bicicletas, né? Então, tem toda aquela questão que aí depende muito mais de nós, assim que eu falo, comportamento nosso, né, do que de fato de uma operação em si. Então, estou dando um exemplo aqui das bicicletas, que aí nós já vamos colocá-las de forma antecipada, mesmo não tendo o sistema de transporte público novo, o novo sistema. Então, a proposta do novo sistema, existe uma resistência do próprio mercado, né? Isso é natural, né? Mas eu acredito em todos os estudos. O mercado de concessão de transporte público, seja o mercado de fabricantes de ônibus, seja o mercado de prestadores de serviços, né, de concessão. Então, nós temos esse mercado. A licitação está publicada, temos aí, né, que são valores, nós estamos falando em valores médios, são 3 tipos de veículos articulados, são veículos padrão, são motores, né, que são os veículos maiores, e veículos convencionais. São 400 veículos ao todo, né? Em média, o preço desses veículos, em média, sai em torno de pouco mais de R$30 mil por mês a sua alocação, já com a sua manutenção. Lembrando que toda a parte de manutenção, né, da manutenção preventiva, ela é de responsabilidade da empresa que loca o veículo. As corretivas serão de responsabilidade da empresa que vai operar, né? E da gestão cabe ao município. E hoje os carros tem muita tecnologia hoje embarcada. Hoje os carros todos eles são parametrizados. O que é parametrizado? Se você quiser puxar um volante com muita força para tombar um ônibus, o veículo não deixa isso acontecer. Ele não deixa com que o motorista tome uma atitude dessa. Acelerar com muita força não tem. Frear de uma forma. Então, tudo isso você parametriza o carro e faz uma gestão também do carro, se o motorista também é um motorista que é um profissional adequado para dirigir o veículo. Você anda, né, volta a repetir, a linha verde, nós temos na linha verde você consegue comprovar o que eu estou falando. Né? Temos um carro aqui da empresa elétrica, que está circulando na cidade, que é um carro teste da empresa, como nós já testamos outros veículos, na verdade, as empresas que acabam testando na cidade, não é nem a cidade, mas é importante para a gente ter informações e dados, né? E dados dos carros. Mas em São José, talvez alguns jornalistas que não são de São José, por exemplo, né, que não conhecem a cidade, não sabem que nós já temos um corredor há um ano operando, né, 12 veículos articulados operando em São José, onde a gente sabe, né, exatamente quanto custa o carro, a manutenção, qual que é a sua depreciação, o seu comparado, né, o comparativo de um carro a diesel e de um carro elétrico. Perfeito. A questão do nosso sistema de mobilidade foi parar em memes na internet, que o apresentador famoso começou a fazer contas. O senhor aprovou esse jornalista que fez as contas? Ainda bem que ele é jornalista, né? Se ele fosse gestor público, estaríamos... Entendeu? Não seria nenhum bom gestor. E fazer conta, então, pelo amor de Deus, né? Ele teve que virar calculadora. É óbvio, tem que avisar ele. Se ele for fazer uma conta do número de passageiros que a gente já transporta aqui por dia, pelo preço que paga, ele já vai ter que trabalhar com a calculadora, como ele diz, virada. Não sei o que é calculadora virada, o que é calculadora em pé. Mas, assim, completamente equivocado. Aliás, cometem um equívoco, além de tudo, uma matéria, na minha opinião, completamente... tendenciosa e negativa do ponto de vista de algo que eles não conheciam. Acho que, como jornalista, faltou informação. Eu acho que, como jornalista, você primeiro precisa ir atrás das informações e não ficar dando informações do achismo, né? Mas até pela conversa, foram 2 apresentadores, né? Tem uma apresentadora, por exemplo, que estava ao lado deste apresentador, dizendo que o carro diesel seria muito melhor. Vamos falar o nome dos... Podemos falar o nome dos apresentadores? Acho que sim, acho que também não é nenhum problema, né? A Sabrina e o Bocardi, né? E o Bocardi, né? Que estavam ali apresentando o jornal Bom Dia. Infelizmente, né? Infelizmente, uma atitude completamente, né, do ponto de vista profissional, né? Deixaram de ter ali, né? Infelizmente. O senhor mandou um bilhetinho para ele? Olha, eu já encaminhei até apresentando a cidade.
a ele. Do mesmo jeito que eu fiz também, apresentei a cidade também de forma pública nas redes sociais a um deputado, né, que acho que não conhece a cidade, que também até quis repercutir a matéria. Então, como ele não conhece a cidade, né, mora aqui, mas acho que não conhece a cidade. Mas eu apresentei a ele a cidade, o que a cidade tem, o que a cidade fez, o que nós estamos fazendo. Todos os estudos do transporte público, por exemplo, estão na internet, né? Mas assim, o comentário é tão infeliz do ponto de vista da visão que tem do poder público, que a jornalista diz o seguinte: se o ônibus fosse a diesel, quando ele não prestasse mais para funcionar aqui na cidade, a gente vendia ele para o interior para fazer transporte escolar. É assim que ela ia transportar os alunos das escolas? Eu não quero essa pessoa nem perto de uma gestão pública. Porque aqui em São José a gente transporta com qualidade, com os melhores carros no transporte, seja rural ou seja urbano. Então, assim, você vê que a infelicidade até da visão que se tem da gestão pública. É uma pena que eles tenham essa visão. Então, assim, até nesse conceito, eu estou falando do conceito, eu falo assim, se o carro fosse a diesel, a hora que o carro virar uma carroça, você manda ele lá para o interior, vende o carro, né, para você transportar lá no escolar. Não vou nem dizer o que eu acho dessa fala, porque não conhece São José dos Campos, não falou nem daqui, mas de São José eu vou falar. Aqui, transporto com qualidade, com carros novos, ponto. Principalmente as nossas crianças. Então, assim, completamente equivocada, não sabe dos preços, faz realmente uma distorção com relação aos valores quando a gente fala de locação. Mas não sabe que nós temos aqui um sistema de câmeras que é serviço, que já foi nós inovamos aqui nesse tipo de serviço, né, desse tipo de contratação e modelo em São José, das nossas viaturas elétricas também, que já se passou 5 anos, a economia foi de 4 milhões e 300 mil reais, né, fora o ganho, que é um ganho que não dá, Zé, para você até valor, né, você colocar valor nesse ganho. Sabe qual é? Prestação de serviço. Nunca tivemos uma viatura que ficou parada, certo? Por uma peça quebrada ou por ela estar batida. Ou seja, o cidadão não ficou sem o seu serviço. O que é o seu serviço? Uma viatura nas ruas com uma dupla de guarda municipal das forças de segurança fazendo o seu serviço, protegendo as pessoas de bem. Isso daí você não consegue colocar em valor. Porque um carro, quando quebra, quando bate, fica quantos meses parado? Até fazer uma licitação, uma compra, se você não tiver peça para reposição, ou você mandar arrumar. Carro alugado, quebrou, trocou. Carro reserva, já entrou no lugar. Já não tem essa, que pneu, trocou. Resumindo, você só põe combustível no carro e anda. Não tem IPVA, não tem seguro, você anda com o carro. Essa é a nossa proposta no transporte público também, nesse momento, que a gente também tenha isso. Hoje o carro é da empresa. Aliás, ele fez uma comparação entre comprar, né? Eu compro o carro e faço o quê? Compro o carro, depois eu monto uma oficina mecânica, uma funilaria, né? Compro um posto de gasolina, quer dizer, uma coisa que não tem muita lógica, né, de ter, quer dizer, não sabe do ponto de vista do que é fazer gestão, do que você tem que ter de compra, de serviço, de gestão, de locação, né? Então é bem diferente. E o que São Paulo é o fim, né? A questão é o fim. E o que São Paulo está fazendo, né, que houve uma comparação também com São Paulo, né, da qual se diz em 2,5 bilhões, da qual a Prefeitura de São Paulo está pegando junto ao BNDES como empréstimo para se comprar 1.600 ônibus, isso não é verdade. A conta não é esta. 2 bilhões e meio para se comprar 1.600 ônibus. Não é isto. É 2 bilhões e meio para pagar, dar na mão dos empresários, que hoje prestam serviço em São Paulo, que vai para custear a diferença de um ônibus diesel para elétrico. É diferente. Então, não é um dinheiro para comprar, não. O empresário vai comprar o ônibus é dele, que é a mesma coisa hoje. Eu estou alugando o ônibus, é a única diferença. Está alugando, mas com manutenção, né? Então, ele lá vai comprar um ônibus e a diferença desse custo o município ainda vai dar 2 bilhões. Então, completamente diferente, é um outro modelo. Lá eu não me meto, porque o sistema é de São Paulo, é um outro sistema. Lá tem as particularidades de São Paulo. São Paulo tem outro sistema de transporte público do ponto de vista de integração, metrô, trem. Então, uma outra, certo? Isso é lá, então, Perfeito. A conta quem faz são eles. Aqui, né, nós temos aqui uma outra realidade. Nosso papo está caminhando para o fim, a gente já bateu 30 minutos de entrevista, mas tem algumas questões que a gente ainda quer fazer. E eu queria te perguntar sobre um problema recente na cidade que a gente tem observado,
que são as chuvas. A gente passou aí por um mês que tiveram 2, 3 semanas com um grande volume de chuvas e muito caos pela cidade, muita destruição, árvores caindo em cima de carro, em cima de muro. Eu queria saber se a prefeitura tem trabalhado fazendo estudos sobre as últimas ocorrências, né? A EDP registrou milhares de ocorrências. Eu queria saber, justamente nesse sentido, se a prefeitura tem trabalhado para prevenir que novos casos do tipo, novos acidentes aconteçam. Olha, bom, primeiro não tem como a gente ter essa... Né, as mudanças climáticas, ultimamente, ela vem se demonstrando de uma forma muito rápida, com exagero de chuva, exagero de vento, ventos muito fortes, às vezes até concentrados numa determinada região da cidade. Então, assim, a gente teve agora, não milhares, mas tivemos centenas, tivemos 107 ocorrências na cidade, no último temporal que deu, que foi no feriado, né, e que foi na sexta-feira. E a nossa cidade é uma cidade muito arborizada. Isso... nós temos algumas questões até pela questão, né, de árvores que caem, ou até galhos, não precisa nem árvore, galhos, e acaba danificando ali, principalmente a rede elétrica. Então, as nossas equipes na sexta-feira, assim, vou falar do último evento, na sexta-feira, mais de 102 ocorrências de galhos e árvores que caíram, né, nós conseguimos desobstruir todas as vias em 6 horas. Então, não tivemos nenhuma via interditada. Nossas equipes, as equipes de manutenção da cidade, agente de trânsito, nas ruas, então a gente desobstruiu. Graças a Deus, nenhuma vítima, certo? Ninguém que se feriu, teve até carros que foram atingidos, mas nenhuma vítima. E ali começamos todo um processo. Teve um grande prejuízo, principalmente no fornecimento de energia elétrica, né? Isso teve um grande prejuízo do ponto de vista de alguns bairros ficarem aí até quase 24 horas sem energia, ou até mais do que 24 horas. Tivemos alguns bairros que passou de 24 horas. Então, juntamente com a EDP, a gente acabou trabalhando junto com eles, aliás, trabalhamos junto com eles. Tem árvores que nós não conseguimos, tudo que são árvores que danificam a rede elétrica, né? Nós não podemos colocar a mão enquanto a EDP, né, não autorizar e não liberar, até pela questão das questões dos fios estarem energizados, enfim. Então, há um trabalho em conjunto muito grande. Lógico que a gente vai fazendo uma análise daquilo que a gente tem que melhorar e daquilo que a gente consegue trabalhar de forma preventiva. Em São José, nós contratamos um serviço agora, recentemente, que é um serviço para monitorar, né, essas questões climáticas, e nós temos alarmes, instalarmos alarme. Então, é importante, breve, né? Isso é assim importante, como né? Aconteceu em São Sebastião, que agora Perfeito. Instalou sirenes na cidade. Então, em breve, nós vamos já instalar. A nossa Defesa Civil, a semana passada, passou a semana reunida com a empresa. Foi a vencedora. A gente tem muita área de risco? Temos áreas de risco. Temos áreas que... até no nosso plano, a gente tem o nosso plano municipal com relação às áreas de risco mapeada. A gente mapeia essas áreas. Aliás, a gente acompanha essas áreas também, a Defesa Civil. Sempre que nós temos todas as informações a quais nós acompanhamos através do CEMADEM, por exemplo, fica em São José dos Campos, dentro do Parque Tecnológico. Essas equipes, sabe que a gente tem uma tela dentro do nosso CSI, Centro de Segurança e Inteligência, tem lá câmeras, polícia militar, guarda municipal, agente de trânsito, né, o pessoal do transporte público, social, educação, tudo integrado. CEMADEM, está todo mundo ali integrado, Defesa Civil. Então a gente acompanha. Hoje o que nós vamos colocar são alarmes, né, na cidade, e cada um com as suas características, seja de alagamento, seja de risco de árvores, por exemplo. A gente pedir para que as pessoas evitem de sair de casa. É uma cidade muito arborizada, bem arborizada, e espero que assim, né, continue, assim será. Aliás, a gente mais planta as árvores do que, né, da parte do ponto de vista da supressão ou de perda. E nas nossas regiões, que às vezes tem área de risco. A gente tem a região norte, alguns bairros em processo de regularização, outros em processo que não é possível regularização, até por questões das próprias áreas de risco. Então, a gente vem acompanhando todos os processos, alguns processos já judicializados, viu, Zé? Porque temos, infelizmente, no Brasil, ainda temos situações da qual a pessoa já foi notificada, já está alertada, né, do risco de ter que sair, e ela, né, não toma uma atitude. Aí você tem que judicializar o processo para que realmente a gente possa fazer uma transferência à força, no bom sentido de se dizer, da questão de juridicamente, judicialmente tirar a pessoa. Mas nós temos, em breve nós iremos fazer um anúncio lá, rápido, antes das chuvas de final de ano, que na verdade já sabe que no final de ano, verão. Agora, fora isso também, várias ações. Uma empresa só para fazer desassoreamento dos nossos córregos, todos os anos nós fazemos,
contratando agora para fazer 65 quilômetros de desassoreamento de córregos e rios, né? Também obras de galerias. Nessas chuvas nós tivemos algumas obras que fizemos ao longo do ano, o bairro do Vale do Sol, Jardim das Indústrias, Morumbi, Minas Gerais, né? Foram obras que deram resultados, né? Eliminamos a questão dos alagamentos, seja Nelson Dávila, Paraibuna, Rua 15, né? Algumas obras que ainda estão em andamento, Jardim do Lago, que sofreu muito no início do ano. Então, Jardim do Lago, nós estamos lá com uma grande obra, nós estamos fazendo. Ali no São Leopoldo também vamos iniciar uma grande obra. Então, tem várias obras pela cidade já finalizadas e outras em andamento. Para a gente encerrar, eu não vou fazer muita... Eu vou perguntar... Direto. O senhor é candidato à reeleição? Não, sou prefeito, até 2024. Prefeito. Entendeu? Porque a população comum vê o político talvez de uma maneira diferente. O senhor aumentou a participação nas redes sociais, o senhor tem tomado cafezinho nas padarias, o senhor tem ido atrás dos casos populares também, assuntos populares, o caso do cachorrinho, focinho do cachorro, enfim, tudo isso somado às reuniões com moradores de comunidades, bairros, existe nessas ações um componente eleitoral. A gente não dá para escapar muito, a gente vê que existe esse componente. Por isso a pergunta, né? Eu sei que todo prefeito não gosta dessa pergunta, mas o meu papel é perguntar. Precisa ser. Mas olha, Zé, né? O componente é zero político, viu? Mesmo porque o que eu faço nas reuniões é prestar contas. Então é zero do componente político. Acho Como que a eleição, é essa coisa das reuniões dos bairros? Né? Por exemplo, dos bairros eu faço uma prestação de contas daquilo que está sendo realizado. Não é a pessoa não vai lá pedir coisas? Não, e abro para que as pessoas possam contribuir, né? Eu não faço as reuniões para as pessoas ir lá fazer os pedidos para ela própria, né? Sempre a gente conduz a reunião para que ela possa pedir algo que melhore o bairro dela, que possa melhorar a cidade, algo que está errado, que possa melhorar. Então, e aí, Zé, isso daí traz uma sensibilidade para nós gestores públicos, principalmente na hora de definir e decidir no que você vai fazer. Você tem um orçamento da cidade onde você tem que fazer um planejamento. Você faz aquele planejamento prévio. Aí você tem várias outras ações que acontecem que não está dentro do seu planejamento. Uma chuva forte, uma ponte que cai, uma ponte de madeira, um serviço a mais que você tem que fazer, um atendimento a algumas famílias. Você tem algo que você não tem previsto. Mas você consegue fazer dentro de prioridades, eleger prioridades. E você fazer uma gestão aberta, como faz parte do nosso eixo, né? É um dos eixos nosso, do meu eixo de governo, era do Felício, os eixos continuam os mesmos, tem o gestão aberta, que é exatamente ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Eu sempre digo, eu fui secretário de transporte, sempre digo, né? Nós técnicos, né? Ou os técnicos, na prancheta é uma coisa, quando você põe aquilo na execução, precisa ver se está certo, nem sempre. E aí você faz o ajuste fino de quem utiliza, né? É o motorista, é o taxista que está todo dia nas ruas. Por exemplo, eu converso muito com taxista, e não é de hoje, hein? É que antes eu não era prefeito, né? Eu já tinha outras funções e não divulgava, mas assim, sempre gostei de sair muito com taxistas, né? Tem o Nelson aqui da Praça Kennedy, de sair, ele dá dicas, fala, olha, aqui precisava melhorar, ali precisava trocar, a curva precisava ficar para a direita, para a esquerda. Tá ainda, ele está ainda com o carro na... Está nativa ainda, o Nelson está nativa. Eu acho que se ele não for o mais antigo, ele está próximo já de ser o mais antigo de São José dos Campos. Então, assim, estou dando um exemplo assim, de taxista, motoristas de ônibus ajudam muito na questão de quando você fala, de onde você tem horários de pico, onde você poderia... Estou dando alguns exemplos que quando você vai no bairro conversar com as pessoas, aí você tem ali as mães falando da escola, falando, a escola está ótima, está boa, mas precisava melhorar nisso. E é sempre possível melhorar. Manter a sociedade, manter o cidadão, Zé, próximo da administração pública, com que ele participe, porque ele possa realmente... São José tem uma régua alta, para que ele realmente possa exigir, isso é importante, isso é muito importante que faça. Então, as reuniões que eu faço, seja com os comércios, né, os cafés, eles têm na padaria, que eu já passo na padaria para tomar café, eu não tomo em casa, então assim, já é um momento que você já aproveita até para conversar. Você quer o melhor termômetro do que um comerciante, para dizer como é que está a situação ali do entorno, né? Ele sabe
o que está acontecendo ali no entorno. Não tenha dúvida disso. Então, é super falei importante ter essa sensibilidade. Que era a última, mas tem mais uma? Não, tem mais uma que é o seguinte. Mesmo não anunciando candidaturas, o prefeitando ainda, eu queria saber como é que está a relação com o PSDB local. Porque, bom, o senhor mesmo foi do PSDB e a gente sabe de toda essa história, mas que nos últimos meses houve uma certa agitação. Pelo menos a imprensa noticiou que desse apoia ou não apoia o Anderson. Como é que é isso, hein? Pois é, a minha relação com o PSDB sempre foi muito boa e continua sendo boa. Aliás, eu tenho uma história lá, 28 anos, né, dentro, né, no partido, fazendo parte. A minha saída de lá ela foi por uma questão, né, do próprio PSDB. Eu falo que não fomos nós que saímos, foi o próprio PSDB que saiu, que, aliás, o PSDB perdeu muito nos últimos anos, infelizmente. Aqui em São José dos Campos, bem diferente, nosso problema foi muito mais fora de São José do que em São José dos Campos, não tenha dúvida disso. Mas lá tem uma minoria lá de pessoas lá, que eu falo aqui, que não passa de 10 pessoas, né, que tem um pouco mais de... Né, quer trabalhar um pouco mais na oposição aqui no governo, tentando construir um outro caminho. Eu acredito, dou bem com a grande maioria das pessoas. Aliás, eu tenho pessoas do PSDB que trabalham na prefeitura, né, trabalham lá comigo até hoje, estão na administração, estão ajudando a cuidar da cidade também. Então, eu acredito, né, que isso vai... Né, tem essa minoria, gosta de polarizar. É uma minoria que está lá no PSDB, eu acho que isso daí vai passar, não tenho dúvida, a gente vai conseguir... É uma minoria, né, barulhenta? A minoria, às vezes, ela é barulhenta, né? Ela tem que fazer barulho, né? Então, quando ela é minoria, ela precisa fazer barulho para chamar a atenção, né? Então, eu acredito nisso, mas eu tenho uma boa relação com as lideranças do PSDB, mas tem ali né, quando a gente fala assim, uma meia dúzia, né, que, né, resiste, né, até de ter um diálogo também. Eu acho isso péssimo, é uma grande... Acho que ninguém ganha com isso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Ninguém ganha, todo mundo perde. Perfeito. Zé, agora eu posso encerrar ou tem mais alguma pergunta? Pode encerrar. Tá ótimo. Prefeito, agradeço a sua participação aqui no Talk Mais. Seja sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes, trazendo novidades, falando o que tem feito pela cidade e conte sempre com a gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Zé, mais uma vez. Bom aqui estar com vocês. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Esse episódio fica disponível no Spotify, no YouTube e também em todas as outras plataformas de streaming. Até a próxima!